Olá, sou a doutora Raquel Lazzarini, coordenadora e professora do curso ASB de Sucesso. Bem-vindo ao nosso canal do programa ASB de Sucesso. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o paciente com deficiência. Como é que vamos atuar perante esse paciente? Qual o manejo desse paciente durante o tratamento? Primeiro, vou falar para vocês um pouquinho quem são esses pacientes. Pacientes com deficiência são todos os indivíduos que apresentam qualquer tipo de condição que necessita de atenção diferenciada por um período de tempo ou sempre. Isso vai depender muito dessa classificação da deficiência, o tipo de deficiência que esse paciente vai ter. Esses pacientes já receberam diversas denominações, como incapacitados, inválidos, deficientes, pessoas com necessidades especiais e, a partir de 2006, pessoas com deficiência. Denominação que vem até hoje, tá? É utilizada até hoje essa denominação. Foram escolhidos, essa denominação paciente com deficiência, foi escolhido pelos próprios pacientes numa convenção que ocorreu em Londres, pois esse termo dava para eles um pouco mais de responsabilidade e independência. Então, a partir de 2006 até agora, esses pacientes, a gente tem que denominá-los, né, chamá-los de pacientes com deficiência. É utilizada uma classificação de acordo com o IADH, que é a Associação Internacional de Odontologia ao Paciente com Deficiência. Ele tem uma classificação. Quando o paciente chega no consultório, a gente vai ver qual é a classificação daquele paciente, para a gente poder colocar, a ASB, vai colocar no prontuário. Então, são várias classificações. Vou falar para vocês assim rapidinho, só para vocês saberem quais são essas classificações, que é o desvio de inteligência, que ele pode ser superdotado ou ter uma deficiência mental, defeitos físicos, síndrome de Down, doença de Parkinson, fenda labiopalatina. Então, são os defeitos físicos que esse paciente vai ter. Pode ser desvio comportamental, que desvio comportamental todo mundo tem, gente. Ou a gente tem uma birra, uma raiva, mas aqui, o paciente com necessidade, a gente vai falar mais do autismo, tá? Que está mais engajado nessa classificação. Desvios psíquicos, todo mundo tem um desvio psíquico, pode ser uma neurose, que é um medo passageiro. Eu tenho uma neurose, eu tenho um pavor de altura, então o meu medo é que é uma neurose passageira. Eu só tenho aquele medo se eu chegar num lugar mais alto. E tem a psicose. Medo de barata também é uma neurose, porque você vê a barata, né? A barata foi embora, acabou a sua neurose, acabou o seu medo. E tem a psicose, que é o medo prolongado. Geralmente está associado a uma alucinação. Uma pessoa bipolar também está relacionada a esses desvios psíquicos. Tem as deficiências sensoriais e audiocomunicação, que são surdos mudos, né? Doenças sistêmicas crônicas, cardiopatia, doenças endócrinas, que estão relacionadas às glândulas, que pode ter uma hipofunção ou hiperfunção, quando elas trabalham menos, hipo, ou trabalham mais, hipo. E aqui a gente vai estar relacionado ao paciente que tem um problema na glândula do pâncreas, que é o diabetes mellitus. Desvios sociais, os alcoólatras, e tem os estados fisiológicos, que é um estado, por isso que é falado que depende muito, ou é sempre, ou um paciente que tem um período de vida, que está relacionado aqui ao estado fisiológico, uma gestante. Então, aquele período ali, ela vai ser um paciente que a gente vai ter que fazer um tratamento diferenciado. Então, a ASB, o que vocês têm que ter noção do paciente com deficiência? O ASB, vocês são os primeiros a terem contato com esses pacientes com deficiência e seus familiares, através de quê? Através da recepção. Vocês que vão recepcionar são os primeiros a ter contato com esses pacientes.
e fazer o preenchimento do prontuário. Então, através esse inicial é muito importante, é determinante, pois é a hora que vai criar um vínculo, né, uma confiança. Então, vocês têm que tomar muito cuidado no seguinte: a ética profissional, a etiqueta profissional vai atuar ali imediatamente. Vocês não têm que chegar e ficar perguntando o que aconteceu, se é desde o início, se sofreu um acidente. Isso aí não é pergunta que deve ser feita para o familiar. O familiar que tem um paciente com deficiência, ele vai vir e vai contar para a gente o que aconteceu, qual a síndrome que ele tem, né? O que acontece, qual medicação que ele tem. Então, o familiar, o responsável, né? Quem vai ao consultório com esse paciente com deficiência, ele vai fazer a anamnese, ele vai contar a história desse paciente. Então, vocês não tem que ficar indagando, perguntando, ficar olhando, principalmente com cara de pena, gente. Isso aí o paciente percebe, dependendo do tipo do paciente, ele tem uma paralisia, mas ele tem um cognitivo dele, está funcionando muito bem, ele percebe quando ele é visto diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele tem que ser tratado igual, ele é um paciente normal, assim, dentro das limitações dele, mas ele tem que ser considerado uma pessoa normal. Então o ASB que vai trabalhar com um cirurgião dentista que é especializado, só trata de pessoas com deficiência, eles têm que ter um coração, uma mente muito aberta para isso. E assim, a palavra que eu acho que tem que ser muito importante aí é o amor. Você tem que trabalhar com amor aquele paciente, tá? Se entregar aquilo ali para ele poder ter confiança tanto em você quanto o cirurgião também. Ele tem que ter, o cirurgião que trabalha com esse tipo de paciente, ele tem esse amor, né? Porque é uma troca, é uma doação, é uma coisa muito bonita. Então, assim, vocês têm que ter a etiqueta profissional ali muito bem adequada para que aquele paciente se sinta confortável, né? Porque tem várias síndromes, como eu falei, são várias classificações. Então a gente tem que saber tratar esse paciente de uma forma que ele se sinta confiante e aceite o tratamento. O ASB, junto com o cirurgião, ele deve fazer um planejamento para que os atendimentos sejam feitos de forma mais rápida possível. É um tipo de paciente, dependendo também, gente, eu vou bater sempre nessa tecla, dependendo da classificação dele, tem que ser fazer um tratamento mais rápido, não pode ser um tratamento muito demorado. Então a gente tem que planejar aquilo ali para que a gente possa conseguir fazer alguma coisa em um mínimo tempo possível, para não desgastar o paciente. Então, quando ocorre um vínculo entre o cirurgião, o ASB e o paciente, a probabilidade da colaboração desse paciente ao tratamento ocorre normalmente, a coisa flui muito bem. Porém, algumas vezes esse vínculo não é estabelecido. E aí é necessário o uso de métodos de estabilização ou contenção. E essa contenção é geralmente feita pelo ASB. Antes disso, o ASB vai explicar ao familiar como é que vai ser feito. E a gente, antes de fazer qualquer coisa, qualquer contenção física ou mecânica, a gente tem que explicar ao paciente e esse paciente tem que assinar um termo autorizando essa contenção. Então pode ser uma contenção física, que geralmente é feito com crianças menores, que é a terapia do abraço, né? O ASB vai abraçar a criança enquanto o cirurgião trata, ou vai ficar sentado ao lado da cadeira, segurando as mãos e os braços da criança. E o último caso, quando a criança não deixa, ela está muito agitada, cada um vai segurar uma parte do corpo. Um segura os braços, o outro segura. Aí os familiares também já entram nessa contenção. Segura braço, tronco, cabeça, as pernas, para que essa criança possa ser tratada. E tem a contenção mecânica, que é feita com faixas, lençóis e um estabilizador.
Hoje em dia, o que se mais usa é um estabilizador, porque ele dá mais proteção e conforto para essa criança do que os lençóis, as faixas. Aquilo ali pode causar um pouco de trauma nessa criança. Então, o estabilizador, ele prende a criança, dando conforto a ela, se ela sentir, ficar com mal-estar, né? Ficar com trauma desse tipo de contenção mecânica. E tem a contenção química, que aí já é com a medicação, né? A gente faz uma medicação, o cirurgião faz uma medicação para que aquela criança dê uma relaxada e possa ser tratada. O ASB deve ter sempre um reforço positivo. O que é isso? Estar sempre alegre, fazer demonstração de afeto àquela criança. Nem sempre a gente vai conseguir tratar essa criança na primeira sessão. Ela vai ao consultório para conhecer o consultório, conhecer os instrumentais, sentar na cadeira, às vezes nem senta na cadeira. Então, às vezes, o ASB vai sentar no chão com essa criança, dependendo da criança, né? Como eu sempre estou falando, sempre. Não é só criança não, tá, gente? Isso aí tem adulto também, tem adolescente. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência no tratamento desse paciente. Saber tratar esse paciente com muito amor, porque a confiança forma o vínculo, e o vínculo, como já foi falado, ajuda no tratamento dessa paciente. Muito melhor é a gente criar um vínculo que a gente possa tratar esse paciente normalmente, do que a gente ter que fazer uma estabilização, uma contenção. Então, a gente tem que tentar ao máximo cativar essa criança, nem que demore mais do que o previsto. Então, a ASB ela é fundamental nisso, porque ela pode estimular a criança com uma brincadeira, com um carinho, com um abraço, né, com um desenho, ajudar a desenhar, ajudar a brincar com esse paciente, para poder, quando chegar ao cirurgião, ele já chegar um pouco mais relaxado e poder aceitar o tratamento. O ASB tem que trabalhar com CD, que atenda que seja especialista, né? Como eu já falei, o mais importante desse trabalho é trabalhar com o coração. Eu já falei isso e eu acho que isso é importante botar em mente de vocês, porque vocês têm que se doar para esse paciente. Tem que ter paciência, não pode se irritar com o paciente. Dependendo do paciente, você não pode gritar com ele. Se for um paciente que ele seja cego, a gente tem que tomar muito cuidado com o instrumental, não deixar muito barulho, porque como ele geralmente tem uma audição mais aguçada, ele pode se assustar durante o tratamento. Então, cada caso é um caso, a gente tem que saber cuidar disso muito bem. Tem criança que tem a síndrome de West, que se você botar a luz diretamente no olho do paciente, né, o refletor, a luz que a gente usa, pode dar uma convulsão. Então a gente tem que começar a saber o que aquele paciente tem, né, para a gente poder tratar aquele paciente sem que cause dano nenhum a ele. Então tem que colaborar, a gente tem que deixar o procedimento mais simples e lúdico. Então o ASB, nada mais que ele vai fazer isso, né? Ele vai colaborar e deixar que os procedimentos sejam mais simples e lúdicos. O que são lúdicos, né? Que sejam mais divertidos, né? Vão ajudar a fazer aquilo ali ser uma diversão. O que o ASB tem que ter em mente? Que você tem que respeitar o tempo do paciente, evitando desgaste desnecessário. Dependendo do tipo de deficiência, cuidado com o que se fala, porque você pode dificultar o tratamento. Eu vou dar um exemplo. O paciente tem uma paralisia cerebral. Então você vai falar, ah, tadinho, ele é tortinho. Tá? Mas você tem que ter ciência que ele é paralisia cerebral, mas ele não atinge o cognitivo, ele entende o que você fala, ele só não consegue responder aquilo ali. Então você tem que tomar muito cuidado, que isso pode dificultar o tratamento. Então essas coisas não se deve ser falado na frente de paciente nenhum, nem de familiar, porque isso é muito desagradável. E tem que colaborar, o ASB tem que colaborar, uma atuação em conjunto, ASB mais o cirurgião,
tende a ser essencial para o tratamento e o atendimento a esse paciente. O que eu concluo dessa aula que eu dei para vocês, que em relação a ESB com o paciente com deficiência, que vocês são muito importantes, principalmente na abordagem e no manejo desses pacientes, pois um toque, um abraço faz uma diferença nesse comportamento desse paciente com deficiência. Para quem trabalha com paciente com deficiência, eu acho que a palavra-chave que eu já falei e vou falar de novo, mas eu acho que é importantíssimo, a palavra-chave disso tudo é amor. Se você der amor a esse paciente, o tratamento vai ser muito mais fácil. Logicamente que tem paciente que tem uma dificuldade maior, mas o convívio, devagarzinho, a gente vai conseguir progresso nesse tratamento. Então, para isso, a gente precisa ter amor ao que a gente está fazendo, principalmente com esses pacientes, que a gente tem que ser um pouco mais proativo, né? Mais ágil, para que ele possa aceitar esse tratamento. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Assine o canal YouTube, clica no sininho para receber notificações de nossos conteúdos. Lembrando que todas as terças-feiras tem um conteúdo novo odontológico para a ESB comigo. Na quartas-feiras, às 20 horas, vai ter uma live de perguntas e respostas também comigo. Muito obrigada e até a próxima.